Queridos irmãos e irmãs, tenhamos como referência para a nossa liturgia aquilo que nós salmodiamos quando cantávamos o refrão: louvai o Senhor que eleva os pobres. O salmista, ele vai dizer que Deus olha para todos. Ele levanta da poeira aquele que é indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Antes de mais nada, queridos irmãos e irmãs, São Paulo a Timóteo, ele diz duas coisas muito importantes. Primeiro, uma recomendação a todos nós, que nós devemos fazer preces e orações, súplicas e ações de graças pelos irmãos. Devemos rezar pelos outros, independentemente se é uma pessoa que nos apraz, agradável ou não. Devemos rezar. Devemos rezar nos momentos de tristeza, de tribulações, no momento de desespero. Devemos rezar para que o outro de fato se converta verdadeiramente a Deus, mude a sua vida. Devemos rezar por aqueles que estão mais próximos de nós, as pessoas que nós amamos, devem estar em nossas orações. Esposa, esposa, os filhos, rezar pelos seus pais, os pais pelos seus filhos, aqueles que estão vivendo algum relacionamento, pelos amigos, pelos inimigos. Sim, devemos. Nós não devemos dar do mesmo moeda, do mesmo corpo. E outra coisa muito importante, queridos irmãos e irmãs, que ele pede para que nós rezemos principalmente pelas pessoas que ocupam altos cargos, para que esses possam nos dar uma vida tranquila. Então, precisamos rezar muito. Existe muita conversão a ser feita, principalmente nos poderes constituídos. Esse Brasil é um caos em se tratando de lideranças. E logo embaixo ele vai dizer: isso é bom e agradável a Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Todos nós, queridos irmãos e irmãs. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para o céu, para Ele. Paulo mesmo vai dizer em determinado momento, nas suas epístolas, que nós não somos da terra, nós somos do alto, nós somos de Deus. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Para afirmar, queridos irmãos e irmãs, que todos nós somos de Deus. A liturgia de hoje, Santo Evangelho, ele não é fácil de ser interpretado. A gente não tomar cuidado, a gente faz uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Está falando de uma coisa muito próxima de nós. Alguém que trabalhava à frente de uma empresa, cujo patrão confiava, e essa pessoa desviava recursos para si. E quando o patrão descobriu, disse que ele seria mandado embora. Não poderia ficar mais com ele. E ele começou a pensar como ele ia resolver depois que ele perdesse o emprego, o trabalho dele. Foi quando ele usou de esperteza. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor, quando fala, ele não elogia a desonestidade. O desonesto não é para ser elogiado. Aparentar, achar que ele está acima do bem e do mal. Nosso Senhor, ele elogia a forma como ele conduziu esse momento de crise na sua vida. Chegou e falou assim: olha, quanto tu deves? 100 barris de azeite, óleo,
senta aí rapidinho, coloca 50. Mas lembra de mim, tá? Quando eu precisar, lembra de mim. O André falou em você, não lembra de mim. 100 fatos, coloca em tempo. Mas quando eu precisar, lembra de mim, tá bom? Estou te ajudando, me ajuda depois. Por quê? Ele disse que não tinha mais força para caminhar, trabalhar, e ele tinha vergonha de mendigar, de pedir esmola. Então ele foi esperto para olhar do seu lado. Quando eu for mandado embora, eles vão me acolher. Aqui deu 2 exemplos, ele diz que chamou a todos. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, que nosso Senhor, Ele elogia a esperteza, porque em coisas tão fúteis, em coisas tão desnecessárias, Ele foi esperto e dedicou a sua vida, a sua segurança. Em contrapartida, quando ele faz essa referência aos filhos das trevas, ou os filhos da luz, que são aqueles que acreditam em Deus e são iluminados pela fé, que deveriam ser todos, ele vai falar que às vezes a gente tem algo tão valioso, tão importante, e a gente não dedica-se tanto, a gente não se esforça tanto para ganhar não só a amizade, mas ganhar as casas eternas, celestes. Nós não devemos perder aquilo que Deus nos dá, queridos irmãos e irmãs. Nosso Senhor, Ele elogia uma coisa, mas Ele despreza outra. Aqui, a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, não está dizendo que a pessoa não possa prosperar, crescer, a pessoa ter bens. A palavra de Deus nunca vai dizer isso, porque a tradição judaica, ela tem como fundamento a riqueza, o bem-estar, como algo salutar, algo que Deus agrada, aquele que vence na vida, aquele que cresce. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, entra uma outra questão. Eu não estou aqui abrindo um manual de política e nem de sociologia. Eu estou falando da palavra de Deus. Aí entra uma questão da segunda parte do Santo Evangelho. Bem no finalzinho, vai dizer assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Ou ama um e odeia o outro, ou odeia o outro e ama o outro. Mas nós não podemos. Nós não podemos colocar aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário somente para essa vida, e apostar toda a nossa esperança nisso. Infelizmente, muita gente vive assim. Muita gente está contente, satisfeito, infelizmente, com momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de felicidade. Mas nós fomos feitos para Deus, para a felicidade. Olha o que Santo Agostinho fala: o nosso coração estará sempre quieto enquanto não encontrarmos com Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa felicidade. Então, às vezes, nós empatamos tanto tempo, a nossa vida toda, para possuir, e esquecemos do outro, esquecemos de fazer o bem, de fazer justiça. Aqui a palavra de Deus não está dizendo daqueles que têm bens e são ricos. Aqui a palavra de Deus está confidentemente falando que aquele que enriquece, explorando, sendo injusto, sendo desonesto, aquele que enriquece com o suor do irmão, esse vive a felicidade passageira. Investe tudo aqui. Olha, às vezes, queridos irmãos e irmãs, é difícil falar de céu, de paraíso, de a vida em Deus, no mundo que o tempo inteiro está nos falando que a gente tem que ser desse jeito, que desse jeito, que a gente
olhar para nós, a gente tem que pensar em nós, a nossa família, a nossa coisa. Podemos fazer tudo isso, mas nós não podemos menosprezar o outro. Por isso que quando eu falo que não é um manual de política, de sociologia, lá na primeira leitura, tem uma leitura muito interessante do profeta Amós. Olha o que Amós fala. Ouvi vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres. Vós que andais dizendo, isso aqui é de amor, mas existe, tá? E muito, e muito. Quanto passará uma nova para vendermos bem a mercadoria, e um sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar o peso, os preços, adulterar as balanças, dominar o pobre, esse dominar significa escravizar. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com carne e sandália. Ou seja, a gente compra o nosso irmão com míseros salário mínimo e presentinhos. Eu sei que nós vivemos um país que vive de bolsas, mas tem muitos irmãos que de fato precisam. Tem muitos irmãos que de fato precisam desses recursos. Nós vivemos um país, queridos irmãos, que existem pessoas, filhos de Deus, que passam fome. Existe isso. Se não existe aqui no nosso contexto, graças a Deus, mas existe irmãos necessitados aqui, porque a gente, todo mês a gente pede cestas básicas para ajudar esses irmãos. Mas a questão é quando as pessoas querem crescer para o outro de mim, querem menosprezar. Olha, o nosso salário aqui no Brasil é injusto. É injusto. A pessoa trabalha, ganha um salário mínimo. Eu sei que tem gente que, graças a Deus, é bem reconhecido. A questão é a exploração. Olha, eu não estou falando de quem trabalha em banco, por favor. Mas os banqueiros, os bancos são os que mais lucram no nosso país. São bilhões todo ano. Mais lucro. Não estou falando de quem trabalha lá. Quem trabalha lá está exercendo o seu trabalho. Nós temos muitas situações que as pessoas recebem e lucram demais. Isso é injustiça. Ninguém humilha o pobre de Deus impunemente. A questão é que quando a pessoa não se civiliza, a pessoa quer explorar sempre o outro. Isso é errado. Isso não é coisa de Deus. A liturgia de hoje pede para que a gente dedique mais tempo da nossa força para aquilo que de fato é perene. Aquilo que de fato é eterno. Devemos rezar pelo outro, devemos, todos serão salvos, todos são chamados a ser salvos. Mas tem muita gente que inadvertidamente fazem outras escolhas nas suas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia abre os nossos olhos, nós que confiamos somente no nosso poder, no nosso dinheiro, no nosso bem, nós que não pensamos duas vezes em humilhar, explorar. Tempos atrás, a teologia latino-americana dizia empobrecer o outro. Tinha até umas cantoras, gente. Eram meninas, né? Cada vez ficava mais rico e os outros cada vez ficavam mais pobres. É isso. Não está certo isso. Deus não quer isso. Deus não fica feliz com isso. Que gracinha. É assim, querido. Eu não estou falando carinho, ele que gosta de você.
possamos respeitar mais as pessoas, querer mais o bem do outro, rezar para que as pessoas cresçam, pedir pelos nossos poderes constituídos, que todos eles possam olhar mais para o nosso povo. O Brasil é um país muito rico, é muito farturento, nós temos de tudo. Não é possível que a gente não abra os olhos para olhar para a necessidade do irmão que precisa. É isso que a liturgia nos pede hoje, tá bom? Nós queremos rezar no treino, mas eu vou dar uma pequena catequese para vocês. Postural. Quando o padre, fique perto, gente. Quando o padre diz assim, o Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Muitos inclinam nesse momento, não é? Pode pegar, não tem importância não. Mas tem um momento aí do treino, lá no meio que está escrito em vermelho, quando vai falar da encarnação, é para a gente, de fato, inclinar-se. Antigamente a gente ajoelhava nesse momento. Agora a igreja tirou a ajoelhar e colocou inclinar. É para inclinar para quê? Nesse momento nós estamos rezando a encarnação do Verbo de Deus. Assim, ó, lá no meio do folheto. Todos se inclinam até que se fez homem e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. É uma posição de adoração ao mistério encarnado, tá bom? Catequese. Então vamos rezar juntos e bonitos. Creio em